Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Saúde a todos. Experimentem os cafés arábicas. São cafés de excelente qualidade. O Brasil vem se destacando como um dos maiores produtores de café especial do mundo. Portanto, vale a pena você experimentar, procurar em cafeterias, em sites especializados e saborear o bom café. São cafés muito mais agradáveis, adocicados, com tons de caramelo, de frutas cítricas. O aroma é uma coisa que destaca na bebida. Vale a pena conhecer e experimentar. Temos regiões que produzem cafés de muita excelência. O sul de Minas, por exemplo, a Chapada Diamantina, na Bahia, o Vale da Mogiana, em São Paulo, uma parte do Paraná. Então temos muita coisa boa sendo produzida aqui no Brasil, e o brasileiro precisa descobrir o café, porque o mundo já descobriu o café brasileiro, mas nós ainda não descobrimos o café de qualidade que o Brasil produz. Vem crescendo cada vez mais, cerca de 20, 25% é o crescimento dos cafés especiais para consumo interno. Isso é muito bom, mas os brasileiros ainda costumam consumir normalmente os cafés que são vendidos nos supermercados, que são o café robusta, cafés inferiores de baixa qualidade, que a Europa, os Estados Unidos, a Ásia não consomem esse tipo de café. Um bom café para todos. O Café com Ações ele foi criado para a gente fazer uma abordagem mostrando como selecionar notícias e informações nessa tsunami de conteúdo que é disponibilizado diariamente nas mídias, nas redes sociais, na internet como um todo. Temos que ser seletivos, temos que aprender a separar o joio do trigo. Isso é fundamental para a gente manter o nosso foco, a nossa disciplina e a nossa concentração. Precisamos aprender a não dispersar energia com coisa que não vai nos ser útil, que não vai nos levar a absolutamente lugar algum. No dia de hoje, a gente vai destacar algumas informações que a gente julga relevantes. A primeira delas saiu no canal Bloomberg: a economia dos Estados Unidos ainda está longe de onde precisa estar. Essa declaração foi dada por diretores do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, né? Os integrantes do Federal Reserve eles enxergam que a economia americana ainda está longe do nível que precisa atingir. Isso é uma sinalização de que os juros deverão se manter no patamar atual, ou seja, próximos de zero, por um longo período, né? E isso é uma notícia importante porque significa que, com isso, os investidores estarão procurando alocar os seus recursos não nos títulos do Tesouro Americano, e sim na Bolsa de Valores. Então, haverá sempre uma procura dos investidores, enquanto essas condições estiverem mantidas, por Bolsa de Valores. E, em especial, onde estiver apresentando as melhores possibilidades de retorno, obviamente, né? Então, estejamos atentos a isso. Outra notícia tem a ver com a Tesla e com a Apple, né? Por que a Tesla deve temer o projeto da Apple? Essa é a grande questão que está, vamos dizer aí, sendo discutida já há algum tempo, né, desde o ano passado, e cada vez mais esse assunto vem à tona, né? Já se sabe que a Apple está planejando um investimento de 3,6 bilhões de dólares para aumentar a capacidade de produção do carro que ela está desenvolvendo. Isso é uma informação que já vazou, né? Então são 3,6 bilhões de dólares destinadas à produção do carro da Apple. Há um relacionamento aí que está sendo visto envolvendo a Kia, a Apple. A Kia tem uma base na Geórgia de produção que poderia ser totalmente, vamos dizer assim, organizado e estruturado para a produção do carro da Apple. Nada confirmado ainda, mas são conversas de bastidores, são conversas que vez ou outra vazam. A Kia faz parte do conglomerado Hyundai e pode sim fazer uma parceria com a Apple. Todas as projeções falam em um carro sendo entregue ao mercado já em 2024, mas tudo isso, vamos dizer assim, ainda envolto
de muita confidencialidade, como são os projetos que a Apple desenvolve. É uma característica da empresa segurar ao máximo as informações sobre os seus projetos. São projetos secretos, vamos dizer assim, absolutamente confidenciais, até que são apresentados ao mercado de forma oficial pelo CEO da empresa, né? Isso desde a época do Steve Jobs, a Apple tem essa disciplina quase que militar para tratar das suas informações de segurança nacional. Então, fala-se que até 2024 seria já o ano para a fabricação de pleno fluxo, com pelo menos a entrega de 100 mil unidades do carro, né? Vamos aguardar. Muita especulação envolvendo esse assunto, obviamente. A gigante americana, ela está projetando, o que se sabe é que ela projeta um carro elétrico e autônomo, ou seja, que não exige a necessidade do motorista, né? Então, essa seria a grande atração, as grandes atrações do veículo, né? Isso certamente vai atrair não apenas os apaixonados pela marca, pela Apple, né? Porque a Apple tem um público de pessoas que são fiéis à marca, né? Que adoram a marca, são apaixonados pela marca. Não à toa é a marca de maior valor no mercado mundial, é a Apple. Não sei se vocês sabem disso, mas é a marca mais valorizada no mundo, é a maçã que o Steve Jobs criou. Então, são notícias que estão circulando. Ela recentemente contratou o vice-presidente de desenvolvimento de chassis da Porsche, o Manfred Harrer. Foi contratado pela Apple. Então, ele era vice-presidente de desenvolvimento de chassis da Porsche. Tudo isso são indicativos, além de vários executivos da Tesla, que foram engenheiros da Tesla, que já haviam saído para fazer parte também desse projeto. A notícia da contratação do Manfred, da Porsche, foi mais uma notícia de peso que repercutiu muito no mercado automobilístico, porque sinaliza de que o projeto está já numa fase muito adiantada, né? Está numa fase já de pré-anúncio, vamos dizer assim. Então estejamos de olho nesse assunto. O analista da Apple, Ming-Chi Kuo, sugeriu que a parceria verá, muito provavelmente, a Apple utilizando plataformas de veículos de empresas que já atuam no mercado, como a Kia, a Hyundai, né? Então são essas as notícias, né, que a gente tem desse assunto, e que obviamente aí tem uma questão não apenas de sistema elétrico e autônomo, mas como também uma integração, vamos dizer assim, de inteligência com todos os sistemas, né, de produtos que a Apple desenvolve. Então, será um carro altamente tecnológico. Isso todo mundo tem essa certeza. Será um carro altamente tecnológico. Vamos aguardar. A Apple é minha empresa preferida nos Estados Unidos e, sem dúvida, as notícias sobre esse assunto deverão gerar uma agregação de valor para a empresa. Eu estou estudando a empresa nesse sentido de encontrar o melhor momento de entrada nas ações dela e pretendo esse ano, provavelmente até março, abril, criar uma posição de investimento na minha carteira com as ações da Apple. Essa era uma notícia que eu queria compartilhar com vocês, certo? Uma outra notícia que vale a pena destacar para a gente concluir o nosso programa de hoje é que novamente vem de Israel, né? Nós falamos ontem sobre números de vacinação de Israel, né? E agora Israel está testando 2 medicamentos muito promissores no combate à Covid. Essa é uma notícia maravilhosa, né? Ela está testando 2 remédios contra a Covid e os resultados até agora
são excelentes. Um remédio é o Exo CD24 e o outro é o Alocetra, que estão apresentando excelentes resultados. Israel, além de liderar mundialmente a vacinação contra o coronavírus, está sendo destaque na imprensa internacional nos últimos dias em razão de 2 medicamentos que possuem grandes chances de curar casos moderados a graves de Covid. Um deles é o Exo CD24, que está sendo desenvolvido pelo Centro Médico de Ishilov, de Tel Aviv. O medicamento é para inalar, testado inicialmente para tratamento de câncer e acaba de passar pela primeira fase de pesquisa. 30 pacientes com Covid em estado moderado e grave receberam a medicação. Desses 30, 29 tiveram alta após um período de 3 a 5 dias de tratamento. Olha que coisa fantástica. Tiveram alta depois de um período de 3 a 5 dias de tratamento, tendo quadros moderados e graves. O 30º paciente testado também foi curado, mas passou um período maior de recuperação. Em um vídeo produzido pelo Centro Médico de Ishilov, o médico responsável pela pesquisa, o professor Nadir Arber, explica que nos casos mais graves de Covid, o organismo sofre uma resposta imunológica exagerada, causada por uma tempestade de citocinas liberadas para combater o novo coronavírus. Elas podem causar inflamação em todos os sistemas orgânicos, levando o paciente a óbito. Segundo Arber, o medicamento ExoCD24 contém exossomos, que transporta aos pulmões a proteína CD24, que ajuda a amenizar as reações do sistema imunológico. Durante um encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na semana passada, Nadir Arber apresentou os dados da pesquisa e falou sobre o planejamento para a segunda fase de testes, que já está em curso com um número maior de voluntários. Netanyahu se mostrou bastante entusiasmado com a perspectiva de sucesso do tratamento. Se der certo, isso será enorme, simplesmente enorme. Isso é de importância para o mundo inteiro. Isso é incrível. Esta pequena coisa pode mudar o destino da humanidade, disse o primeiro-ministro na ocasião. O segundo medicamento, que também foi anunciado como promissor, é o Alocetra, que acabou de passar pela segunda fase de testes no Hadassah Medical Center, em Jerusalém. Em uma das etapas, 16 pacientes receberam medicamento experimental, 9 deles em estado grave e 7 em estado crítico. Após 28 dias, nenhum deles morreu e 14 pacientes receberam alta do hospital. Os outros 2 permanecem no hospital com respiradores na unidade de terapia intensiva. O Alocetra atua de forma similar ao ExoCD24, contendo a resposta inflamatória do sistema imunológico, e entrou na fase 3 de testes, onde será administrado em mais de 100 pessoas. Então, boas notícias vindas de Israel, que tudo isso funcione, que tudo isso dê certo, para que a nossa vida volte à normalidade. As economias precisam disso, as empresas precisam disso, e as pessoas, porque as economias funcionando, elas estarão gerando emprego, gerando renda, movimentando o comércio, movimentando a indústria, criando esperança e perspectiva para todos. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau.